Boa noite a todos. Estou de volta. Esse tema eu escolhi porque realmente não são perdas, e sim despedidas temporárias. Porque todos nós estamos aqui de passagem. É só um tempo que nós vamos viver aqui na Terra. A nossa pátria mesmo é o mundo espiritual. É lá que nós vamos voltar e nos encontrar com aqueles que já foram. E eu escolhi esse tema porque, vamos dizer assim, o ano passado eu tive 2 experiências de perda por doença. E esse ano eu tive outra experiência e achei que estava na hora de falar sobre isso. Porque nós que estamos aqui estudando o Espiritismo, praticando ele, a gente acha que é de ferro, mas não é. A gente não é de ferro. Nós somos de carne e osso, temos sentimentos, coração dói, desculpe a emoção. O coração dói, machuca, mas a vantagem que nós temos é que nós sabemos, temos a fé, a crença, e vamos dizer assim, sabemos que não acaba aqui, que é temporário mesmo. É o corpo, não tinha mais como viver. O corpo estava já doente, fraco. É um egoísmo nosso, às vezes, querer que a pessoa fique ali do nosso lado. Porque a gente quer aquele ser, né? Mas ele terminou a missão dele. E nós temos que saber deixar eles ir. Porque, às vezes, nós prendemos os nossos entes queridos. Nós, às vezes, deixamos eles presos ao corpo. E eles não conseguem se desvencilhar. Mas a gente tem que ter esse senso de desprender, deixar eles irem. Porque eles precisam. Como eu disse, eles terminaram a missão deles. Somos nós que temos que aprender com as perdas. Dói muito. Tanto a perda de, como eu estava vendo ali uma palestra de Célia Denis, ela é uma das mães de Chico, e ela sempre foi espírita. E o primeiro filho que ela perdeu foi com 3 anos. Não sei se alguém de vocês assistiu o filme. O menino caiu da bicicleta e veio a falecer. Mas ele ia falecer de qualquer jeito, porque ele tinha um problema sério no cérebro. E ele veio a falecer nas mãos da babá. E Chico diz para ela agradecer a babá, porque podia ter falecido nas mãos dela e não faleceu. Faleceu nas mãos da babá. Caiu de uma bicicleta e faleceu o menino. E ela diz que a dor de perder um filho é a maior dor que se tem. Mas ela aprendeu também que é uma dor que passa com o tempo. Mas ela não perdeu só um filho. Ela perdeu 2. Aos 23 anos, ela veio a perder a filha dela. A filha dela estava estudando, estava namorando, ia casar. Não sei se 23 ou 32, é que eu troco as coisas às vezes. Daí, ela teve dengue hemorrágica e veio a falecimento. Ali foi outra dor para ela. Ela já estava praticando, dando palestra, tudo. E ela disse que aquela dor foi maior ainda. Porque além de ser a filha, as duas eram muito unidas espiritualmente. Elas chegavam a comunicar, às vezes, em pensamento. E ela chegou a dizer assim, o que ela ia fazer ali para frente, né? Só que ela tinha mais um filho. E esse filho era muito unido com essa irmã também. E ela viu que esse filho precisava dela. Daí, ela continuou trabalhando, dando palestras, e ela disse que a dor agora está amenizada, porque ela se dedicou ao filho e aprendeu mais uma lição,
que Deus nada nos dá sem a gente ter a capacidade de poder passar. E ela aprendeu a ter fé em Deus, que era o que estava faltando. Porque, na verdade, já está tudo pronto. Somos nós que não sabemos a hora e o momento que a gente vai. Mas nós somos tão egoístas que a gente acha que é tudo nosso, nos pertence. Porque a gente não fala nosso pai, nosso irmão. Até Deus a gente tenta falar, meu Deus, né? Mas não é nosso. É do universo. Nós pertencemos ao universo. Nós pertencemos ao cosmo, como vocês queiram chamar. Aqui, cada um tem uma família, mas no mundo espiritual somos todos irmãos, todos iguais. Todos nós vamos chegar lá com a nossa bagagem, com o nosso conhecimento, com as nossas... Como ele mesmo disse ali, né? Ele desencarnou de um infarto, pela descrição, né? De um infarto fulminante. E ele foi ajudado pelas pessoas que ele menos pensou, que ele mais falava mal, mas foi ajudado. Todos nós temos a ajuda. Então nós não podemos esquecer disso, que nós estamos aqui provisoriamente, que estamos aqui como se estivéssemos numa escola realmente, que a gente cada ano passa uma etapa, e cada etapa é um aprendizado. Como eu disse, eu vim aqui exatamente por causa disso, para passar o meu aprendizado para vocês, o que eu aprendi com todas essas perdas. A primeira perda que eu tive, que eu me lembre assim, foi com meus 9, 10 anos. Foi o meu padrinho e a família dele. Eu cuidava das pequenininhas, eu ia brincar com elas. E eles foram, nós morávamos em Mogi das Cruzes. E nós morávamos aqui, 2 casas depois ele morava. Ele foi buscar a sogra no aeroporto de Congonhas, de carona com um vizinho. E na volta, um bêbado atravessou na frente e matou a família toda. Só sobrou o motorista, que era o vizinho, rapaz de 18, 19 anos. Esse rapaz, ele nunca ficou bom depois desse acidente. Porque ele se culpava, ele se achava culpado, mas ele não tinha culpa de nada. O grande culpado foi o motorista bêbado que se atravessou para outra pista. Não foi ele. E naquela época, eu era criança e não tinha muita fé. Eu era criada na religião católica. Eu lembro que a minha avó me levava na igreja, tudo. Só que eu sempre era muito questionadora. Eu dizia, como é que Deus pode fazer crianças com defeitos e deixar no mundo assim? Como é que Deus leva as pessoas e não crianças pequenas? Eu fiquei revoltada, eu lembro. Eu dizia para minha mãe, eu não acredito nesse Deus que leva crianças, que leva pessoas que têm um futuro pela frente. Daí a minha mãe, com muita paciência, ela disse, minha filha, você é muito pequena para entender ainda. Eu disse, não sou pequena. Eu só quero entender o porquê que ele faz isso. Hoje em dia, com o conhecimento da doutrina, eu entendo que aquilo foi uma lição para todos. Porque pena que a pessoa que foi atingida mais foi o rapaz, porque depois de 2, 3 anos ele se matou. Ele jogou o carro contra um poste, porque ele não suportou a culpa da morte da família. E nunca foi feito um tratamento com ele psicológico. Então é isso que a gente tem que ver. Quando você tem alguém que sofreu um acidente ou ele provocou um acidente, a gente tem que ter muito cuidado. Tem que tratar, tem que fazer acompanhamento, porque a pessoa se culpa e às vezes ela não tem culpa. Era necessário que fosse assim. Nada está escrito. Nada é por acaso. Tudo já está predestinado. Era para eles partirem naquela época. A missão deles era até ali. Aquela família chegou até ali.
tinha gente que tinha que aprender com aquilo. O próprio filho mais velho dele, do primeiro casamento, aprendeu, cresceu. Depois da perda de alguém, a gente aprende e cresce pela dor. Depois, a outra experiência que eu tive foi com o meu avô. Foi com o meu avô. Eu estava lá. Ele teve um câncer no rim. E o médico disse para ele que ele só tinha 5 meses de vida. Daí ele disse para o meu pai, tá, eu tenho 5 meses de vida, mas eu vou me curar. Eu quero ir para o Brasil. Eu sei que lá eu vou me curar, meu filho. Meu pai trouxe ele. Ele durou mais 5 anos. A minha mãe encontrou um remédio natural, ele tomou esse remédio. E depois de 5 anos, no dia 18 de dezembro de 1992, ele veio a falecer. E ele disse para mim, o mais engraçado é que a pessoa sente quando ela vai partir. Porque ele falou assim para mim, minha filha, teu casamento vai ser o último que eu vou. Eu vou dançar, vou beber, vou aproveitar. Porque não sei como é que é o lado de lá. Então eu tenho que aproveitar o que eu conheço aqui. Eu disse, vou, mas não pode ser. Não, mas eu vou aproveitar. Eu sei que os próximos eu vou ver lá de cima. E os que tem as formaturas do teu irmão também. E ele se foi, realmente ele se foi naquele ano. Ele fez o que ele disse. Ele dançou, ele bebeu, ele se divertiu. Ele foi, praticamente, ele saiu junto com a gente do casamento às 4 horas da tarde, da madrugada. Que nós ficamos até o final também na festa. Ele saiu junto conosco. Nós fomos embora e ele foi junto. E depois ele veio a cair doente e se foi. Ali eu aprendi que a gente tem que viver e dar tudo que a gente pode pelo nosso ente querido. Porque, às vezes, a gente esquece, porque é idoso que não precisa de carinho, precisa. Ali eu aprendi que a gente tem que se doar tudo que a gente puder. E não se arrependam de dar amor, afeto para os doentes, porque eles precisam disso. Eu não me arrependo. Quando ele se foi, eu fiquei tranquila, porque eu sabia que eu tinha dado tudo que eu podia. Tudo que eu podia por ele, eu vivi com ele, eu convivi com ele, eu cuidei dele quando eu pude, nunca deixei ele sozinho. Eu sei que ele sempre que eu lembro dele, eu sinto ele perto. Ele era um homem muito cheio de vida e amava a vida. Eu acho que é por isso que ele lutou para viver e viveu mais 5 anos. Então depende da gente o momento que a gente vai também. Porque se a gente luta e ama a vida, a gente só vai quando acaba o nosso fluido vital. Nós temos uma quantidade de fluido para viver nessa terra, todos nós. Já viemos com essa quantidade. Então não vamos fazer besteira de tirar a nossa vida. Porque é duro viver aqui. Às vezes a gente passa por dificuldades emocionais, dificuldades financeiras, dificuldades com a família, mas não vale a pena a gente partir antes do nosso tempo. Vamos aprender a lidar com essas dificuldades. Vamos aprender a viver com elas, a passar por cada etapa e não querer eliminar a vida. Como a dona Sandra disse na oração, a vida é uma grande dádiva. Temos que agradecer todo dia por estar aqui nesse planeta aprendendo. A 4ª experiência foi com a minha mãe. Ela já conhecia o espiritismo, já era trabalhadora da casa, e ela veio a ter um câncer também. Daí ela fez tratamento na casa, e ela conversava muito comigo. E um dia ela disse assim para mim, minha filha, eu não vou ficar. Eu ouvi a espiritualidade falando comigo que eu não vou ficar. Eu disse, mãe, mas como? Não, eu sei, eu vou. Não sei quando, mas eu vou. Mas
se ele me der a oportunidade de ficar, eu vou mudar muita coisa. Mas se não, foi na mesa da minha cozinha que a gente teve essa conversa. Ela disse, você está preparada para fazer a tua parte? Porque eu não consegui acertar certas arestas nessa família. E quem vai ter que fazer eles crescerem e entenderem o que está acontecendo é você. Você é o outro pilar. Porque teu pai não vai conseguir sozinho. Teu pai é um espírito bem diferente, ele vai ter que aprender sozinho. Mas você vai ter que ser o pilar dos 3 que ficam. Eles precisam disso. Eu disse, mãe, mas eu não tenho essa estrutura. Não, você tem. Você tem. Eu te criei para isso. E você tem um marido que te ajuda. Vocês vão conseguir. Ela partiu. Ela preparou tudo. Ela preparou o enterro dela. Ali eu vi, quando o espírito tem conhecimento, como é que faz. Ali eu aprendi isso, que com o conhecimento a gente prepara a nossa partida. Ela me chamou, disse as roupas que tinha que vestir, falou como que tinha que ser o velório, pediu para o meu irmão e eu buscarmos o caixão, o cemitério, e disse para nós, não deixem o pai de vocês mexer no carro e tirar a sacola de dentro do carro, porque vai dar confusão na hora que eu for embora. Porque eu não sei a hora que eu vou, mas eu sei que eu vou, ela disse. E numa dessas, meu pai vai para casa e realmente ele tirou a sacola do carro. Aí, pai, cadê a sacola? Eu esqueci. Ele no nervosismo, né? Eu disse, calma, pode deixar, vamos nós dois, vamos buscar. Ele disse, daí a minha irmã, que era mais, assim, ela é uma otimista, não queria saber de dor, ela disse, não, tu fica, eu vou, eu sei onde está. Ela não queria, né, sentir a dor. Eu disse, então tá, eu fiquei. Eu e a minha irmã, fomos com ela até o necrotério, ficamos com ela lá, daí meu pai chegou com a sacola, vestimos ela, porque ela não queria que ninguém vestisse ela, só as filhas. E o pessoal do funerária veio, botou ela dentro do caixão, fechou o caixão, e o velório dela todo foi de caixão fechado, e com a música Amigos para Sempre, do Jacob. Desculpem a emoção. Mas essa música, se vocês escutarem, realmente era tudo que ela era da gente. A amizade não se acaba. Não tem. Desculpem, eu não queria me emocionar. Mas essa foi a experiência mais forte que eu tive. Vamos dizer assim, porque ela me mostrou que quando a gente tem conhecimento da vida após a morte, a gente vai, sabe que vai deixar os entes queridos, mas a gente parte tranquila, com a missão cumprida. E ela foi. No dia 25/5/2005, ela faleceu no dia 23/5/2005, veio essa mensagem. Trazemos notícias da nossa trabalhadora, do sotaque espanhol, mais de uma alma da escola. A Frese está bem, restabelecendo-se dos fluidos e pesares da transição. A amiga Lucrécia, que era outra amiga dela que já tinha partido, traz as últimas notícias e diz, obrigada, que ela está passando bem, sente algumas dores e de vez em quando pergunta pela família. Logo, logo estará recuperada, pois sua disposição de entendimento da nova vida é surpreendente. Um grande abraço à minha vizinha de sempre e a todos os meus amigos, do galo que canta, Rodolfo Sestrem. Essa psicografia foi recebida na reunião mediúnica no dia 25/5
na Comunidade Espírita Irmã Lúcia, pelo médium José Fernando Araújo. Essa mensagem chegou nas minhas mãos depois, e outras tantas. Ali eu aprendi que quando a gente está preparado espiritualmente, a gente é auxiliado, a gente consegue se recuperar e a gente entra no trabalho de novo. Eu sei que ela está trabalhando até hoje, lá dentro da casa, na mesa mediúnica. Eu faço parte desse trabalho, mas no começo para mim foi muito difícil, porque eu sentia ela perto de mim e eu me emocionava e não conseguia trabalhar. Mas hoje em dia eu me doutrinei e sei que ela está ali, porque ela ajuda, né, aos espíritos que precisam, e eu também, que essa é a missão nossa, ajudar. E sei que ela está fazendo o trabalho que ela sempre quis, que ela aprendeu, ela se doutrinou para isso, e ela, de toda a nossa família, ela era o espírito que tinha mais conhecimento, e tentou deixar esse conhecimento com a gente. Mas cada um absorve de uma maneira diferente. Eu vejo nos meus irmãos um pedacinho dela em cada um. Eu consigo observar isso. Cada um tem um pedacinho. Então, por isso que eu digo, é uma despedida breve, porque a gente absorve o conhecimento das pessoas, mas cada um absorve de uma maneira diferente, porque nós não somos iguais. Os nossos dedos da mão são diferentes, então cada um absorve de uma maneira diferente. Cada filho tem um pouquinho dela. Juntando os 4, ela está com a gente. É isso que a gente tem que fazer, pensar assim. E as 2 últimas experiências que eu tive foi o ano passado, que eu voltei para minha terra natal, onde eu nasci, para cuidar da minha tia, que também teve um câncer no sangue. Ela estava se recuperando do câncer, não tinha mais nada, e ela veio a falecer de hepatite B. Ali eu fiz a pergunta, eu disse, mas por quê? Na verdade, a missão dela tinha acabado também. Ela não ia ser feliz ficando na Terra, porque ela era uma pessoa muito sozinha, ela morava sozinha, os filhos trabalhavam longe, um só que vinha ver ela de vez em quando, o outro não aparecia nunca, apareceu para o velório. E digamos, hoje os 2 estão distantes um do outro, que são 2 irmãos, e um deles está brigando pela herança, pelo material só. Mas nunca foi ver a mãe quando precisou. Nunca foi dar um carinho ou tentar entender por que a mãe agiu daquele jeito com ele. Porque às vezes as mães fazem escolhas que a gente acha que são erradas, mas nós também fazemos escolhas. Aquele meu primo escolheu um caminho obscuro um tempo, e a minha tia não teve opção senão botar ele para fora da casa, porque ele entrou no caminho das drogas, do vício, e ela não ia sustentar isso. Ela era uma mulher trabalhadora, honesta. Então ela teve que optar, com muita dor no coração, de afastar esse filho dela. Mas ela sofria por causa disso. Ali eu aprendi a lição da dor de ser mãe, e você saber que teu filho está vivo, mas está fazendo coisa errada. Que teu filho não está no caminho certo. Que teu filho atua moralmente errado. E que você queria que ele fosse melhor e ele não é. Mas você tem que dar a liberdade para ele escolher. E isso foi minando ela, o coração dela. Porque ela não entendia, não compreendia. E às vezes a gente como mãe
quer proteger os nossos filhos e não sabe como. E a melhor proteção que a gente dá para eles é a oração e o nosso exemplo. Às vezes a gente escolhe caminhos errados também e dá mau exemplo. Então a gente tem que cuidar muito com isso. Ali eu aprendi aquela lição, com a partida dela. E esse ano, eu tive mais uma lição. No começo do ano, dia 10 de janeiro, desencarnou meu sogro. Meu sogro era um homem do trabalho para casa, de casa para o trabalho, muito trabalhador. Criou 3 filhos, a minha sogra, junto com ele. E ali eu vi uma lição que eu acho que se toda a família fizesse isso, o mundo não teria conflitos. Ele desencarnou sozinho, num lugar muito lindo, numa lagoa chamada Lagoa de Berequera. Ele estava lá nadando, ele todo dia ia nadar. Naquela manhã ele saiu com a minha sogra foi buscar o bloqueador para passar nele, ele disse, não, eu vou te esperar aqui. Ele esperou por ela, só que quando ela voltou ele não estava mais. Começaram a procurar, ele estava mais para o lado oeste da lagoa, tiraram ele morreu de um infarto fulminante. Ali ele morreu sozinho, mas morreu feliz, porque ele estava fazendo tudo aquilo que ele não podia fazer, porque ele tinha Parkinson e estava com o problema no coração, e a minha sogra e a minha cunhada tinham um zelo excessivo com ele. Não deixavam ele fazer quase nada. Ele não podia ir para o lado do muro porque podia cair. Ele não podia ir sozinho para o barbeiro porque ele podia cair. Ele não podia fazer nada. O único que apoiava ele a fazer as coisas era o meu marido. Meu marido dizia, mãe, deixa ele ir, de qualquer coisa eu vou atrás. Mas tu sabe que teu pai... Não, mãe, tem que deixar ele fazer as coisas. Ele tem autonomia ainda, ele quer fazer, deixa, ele sabe os limites. E daí ele se foi, naquele dia. A minha sogra me deu a lição da oração. Porque ela diz assim para mim, minha filha, dói. Porque foram 53 anos convivendo juntos. Uma vida de dedicação um para o outro. Aquele casal se dedicou realmente. Ela em casa, cuidando dos filhos, cuidando do marido, trabalhando, costurando para fora, construindo um grande patrimônio. E os filhos, né? E vamos dizer assim, para ela dói, porque ela não tem mais aquela pessoa para cuidar, para zelar. Mas ela diz que quando vem a tristeza, a lágrima, ela vai lá e reza por ele. Vai fazer a novena por ele. Ela é católica, ela assiste a Rede Vida, daí ela faz aquela novena com o padre, agora eu não lembro o nome do padre. Ali eu aprendi a lição da fé, a lição do amor, da fé pelo outro. Saber que ele está bem. Ela chega a sonhar com ele. Já teve vários sonhos, ela conta só para mim, não conta para os outros. Eu acho que é porque ela sabe, né? Ela vem perguntar para mim, eu digo, olha, se a senhora está sonhando com ele, porque ela disse que o primeiro sonho que ela teve com ele foi assim, ela estava num posto de ônibus e ele chega, buzina para ela, ó, estou dirigindo, que ele adorava dirigir, ele não estava mais podendo, não tinha mais coordenação, então ele deixou de dirigir. Eu era uma das motoristas dele. E daí ele chegou e disse, ó, vamos dar uma volta lá para Itajaí, temos que pegar a Landa ainda. Daí ele disse, a minha sogra achou estranho pegar a vizinha só, né? Mas foram. E ele, naquela velocidade que ele gostava, tudo, e ela junto, ela disse assim que foi um sonho muito bom. E ela diz assim para mim, por que eu sonho com ele, minha filha? Porque a senhora tem contato com ele, eu disse. Ele está bem. Se ele está dirigindo, ele está bem, está fazendo o que ele gostava. E continue rezando por ele. Ele disse, é o que eu mais faço, minha filha, é rezar por ele. E vocês? Eu disse, sogra, ele está em todas as minhas orações. Porque para mim, ele não foi um sogro. Ele foi um pai. Tanto é que eu chamava ele de pai. E a sogra eu chamo de mãe. Para mim, ele foi um pai.
porque Ele sempre esteve do meu lado nos momentos que eu mais precisei. E eu também. Essa foi a última lição, por enquanto. Porque cada partida é uma lição. E cada um parte de um jeito. E a gente tem que respeitar. E o luto faz parte da nossa vida. E a gente tem que aprender a lidar com ele. Porque é só uma passagem temporária. A gente vai ver eles de novo. Eles estão aqui, ó, dentro de nós. Em cada lembrança, em cada coisa que a gente se lembra dele, que eles faziam, a gente ri, a gente brinca. Porque eles também gostam disso. Chorar é bom, alivia o nosso coração. E para eles também, só que o que faz mal é o excesso. Porque a gente não libera eles. A gente também tem que libertar eles. Eles têm que seguir o caminho deles. Cada um tem que continuar andando. E a melhor maneira da gente libertar eles é a gente se libertando. Como? A gente fazendo oração, como a minha sogra faz. A gente procurando ajudar alguém que precisa. Eu sei que para quem perdeu um filho, dói muito mais. Mas tem tanta criança precisando de carinho. Tem tanto adulto precisando de carinho. Vamos dedicar esse tempo. Já que está sobrando tempo, vamos dedicar esse tempo para o nosso próximo. Vamos fazer algo pelo nosso próximo. Eu tenho outro exemplo. De um casal que trabalha lá na casa espírita. Eles tinham um menino de 7 anos que também veio a falecer de câncer, desencarnou. Eles passaram pela etapa do luto, mas eles estão lá, auxiliando o próximo, ajudando. Eles fazem um trabalho lindo junto com as crianças de câncer. Então, eu acho que é isso. A gente tem que encontrar um caminho para não sofrer. A gente tem que procurar um caminho para ser feliz. Um caminho para deixar o nosso ente querido partir realmente para o lado de lá. Porque eles têm que seguir o rumo deles. Eles têm que seguir evoluindo. Eles têm que continuar a caminhada deles. Porque de lá também se trabalha muito. Do lado de lá se trabalha mais do que do lado de cá. Aqui nós pegamos férias, 1 mês de descanso. Lá não. Agora, nessa época, com tantos desastres, tantas coisas, eles estão lá, socorrendo, levando eles para os hospitais, fazendo eles dormirem, para eles não sentirem, até eles estar preparado para poder acordar do outro lado e ver o que aconteceu. É um trabalho árduo, com todas essas catástrofes que estão acontecendo. É um trabalho árduo para a espiritualidade. E a nossa missão aqui na Terra é rezar por essas pessoas que já partiram. Como a dona Sandra fez a oração, pedindo por todos eles, pelos doentes, para eles poderem deixar o corpo. Porque isso aqui é um corpo só. É uma coisa que está se decompondo a todo dia. O nosso envelhecimento é uma maneira de ir morrendo. Porque as nossas células não se renovam tão rápido assim. Quando a gente é jovem, sim. Mas à medida que os anos vão passando, as células não conseguem se repor tão rápido como a gente se repunha quando era novo. E daí vem as nossas mágoas, as nossas tristezas, e o que acontece? A gente acaba botando, as nossas células não se repõem e acaba criando tumores, acaba criando doenças. Porque a gente é culpado pelas nossas doenças, por causa dessas emoções mal cuidadas. Vocês não sabem o que fazer? Venham no SOS a se conhecer, a se entender. Venham fazer uma conversa fraterna, que ali vocês vão ter orientação. Venham tomar um passe. Venham e façam o evangelho no lar, que isso é um grande lenitivo para o nosso coração. Faça o caminho do amor que Jesus ensinou.
Jesus não chamou os 12 discípulos, não chamou os mais ricos, nem os mais perfeitos. Se você for olhar a história de cada discípulo dele, eram gente do povo, gente cheia de defeitos. Esses eram os que ele escolheu para levar a palavra dele. Jesus não curou tanto o rico como o pobre, não interessava. Era um ser humano que precisava de cura. Mas a pessoa se curou porque ela tinha fé, ela acreditava. A gente só se cura se a gente tem fé e acredita. E a nossa cura está dentro de nós. Como diz aquele livro do Zé, você é a cura. Nós somos a nossa cura. Aqui a casa oferece o meio. E vocês é que têm que ter a vontade e a vontade e acreditar que vocês vão conseguir se curar. Senão, vocês não se curam. A casa dá o meio, que é a fluidoterapia, a água fluidificada, a conversa fraterna, o SOS, que é para você se conhecer e se reformar. São os instrumentos. Agora, se você não quer, você não deixa o conhecimento entrar, você teima, você não vai se curar. E as lições estão aí para a gente viver. E como eu disse, perda de entes, a gente não perde os entes queridos. É uma coisa errada. A gente ganha. Ganha porque ganha em conhecimento. Ganha porque ficam as lembranças. E com as lembranças a gente começa a ver como a gente podia ter feito melhor. A gente não pode perder oportunidade nenhuma nessa vida. Isso eu aprendi. Porque eu era uma pessoa assim que me convidavam para um lugar, não quero, não vou. Mas hoje em dia eu não faço mais isso. Se me falam, tem que ir em tal lugar, eu vou. Eu não perco um minuto da minha vida com coisas que não são essenciais. Como eu digo, essas paredes vão ficar. Mas a convivência com a pessoa, isso fica dentro de mim. E vai ficar para sempre. Enquanto eu viver aqui ou do lado de lá. Então a gente pode deixar casa, pode deixar tudo que você estiver fazendo de supérfluo, vai ficar. Agora, o que você fizer para o teu espírito, para você e pelos outros, isso vai com você para sempre. E você pode deixar os teus entes irem tranquilos. Porque meu sogro, como eu digo, ele tinha um mal de Parkinson e teve esse infarto faz 1 ano e meio atrás. Ele se passou na minha frente, no hospital. Mas ele voltou. Ele mesmo disse, me mandaram de volta. Não sei porquê. Alguma coisa eu tenho que aprender ou alguém tem que aprender alguma coisa. Eu disse, eu acho que é mais fácil alguém aprender do que o senhor tem que aprender, eu disse. E a lição que ele deixou foi exatamente essa. O amor que a gente dedicou ao tempo que a gente deu para ele. E a gente não se arrepende nem um pouquinho. Porque cada momento que a gente viveu com ele, que cuidou dele, que esteve com ele, eu vivi, eu estive ali. Eu vi ele fazendo exercício, eu fazia exercício com ele, eu acompanhava ele para o Pilates. Então eu conversava com ele, sabia dos pensamentos dele. Então a gente não deve achar que porque é um idoso vai te atrapalhar a tua vida, não. Ele precisa de afeto. A gente tem que saber dar amor aos outros, que a gente não sabe, porque a gente quer receber. Isso que é mais, todo mundo quer receber amor. Mas não sabe dar. E é a coisa mais simples, é dedicar algumas horas para alguém. Não custa. Não custa nada. É teu tempo. Esse tempo é dado para todos nós. Só que nós, às vezes, jogamos o tempo fora, num bar bebendo, batendo papo com alguém, fofocando da vida do outro. A gente perde tempo com coisas que não valem a pena. Não vale a pena a gente perder esse tempo. O tempo é um dom valioso.
Não vale a pena. É melhor você dedicar para alguém esse tempo, alguém que você gosta, ou mesmo que você não goste, que você às vezes tenha uma rixa, mas é melhor você se conciliar com ele do que você jogar fora esse tempo. Depois você vai lá no caixão, vai chorar, vai se arrepender, não vale a pena. Já é tarde. Você não fez o que tinha que fazer. Chorar de saudade é uma coisa. Agora, chorar de arrependimento é doído. E não passa tão fácil. Eu tenho aqui 2 frases que eu achei muito interessantes. Os que partem antes de nós concluíram a sua tarefa e estão livres dos tormentos da vida terrena. Mas como nós amamos, continuam ligados a nós pelo pensamento, pelo sentimento, pelo amor que nos dedicaram. Eles vivem em nós, esperam para o reencontro. Essa frase quem escreveu foi J. Herculano Pires. E a outra frase que eu achei é do escritor do Pequeno Príncipe. Aquele que pensa, aquele que passa por nós, não em vão sós, não nos deixa sós, deixa um pouco de si e leva um pouco de nós. E é verdade. Eles passam por nós, eles deixam um pouco deles e levam um pouco de nós, por causa da convivência. É isso que nós temos que pensar, que conviver em sociedade é exatamente isso, passar um pouco de um para o outro. E tentemos ser mais harmoniosos, mais humanos e menos briguentos. Porque não leva a nada a gente discutir por pontos de vista. E respeitemos mais os nossos idosos, amemos mais as nossas crianças e nos amemos mais. E fiquem em paz. Esse era meu recado de hoje.